A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, professor da Logos Ensino Superior de Teologia, no curso de Bacharel em Teologia, e você está na disciplina Hermenêutica Básica. Este é o quinto AVA da aula dupla 1, que é a aula 1 e 2, e a segunda parte da aula 2. Estamos, então, estudando no livro do professor Esdra, que tem esses capítulos que nós normalmente temos passado, mas nós estamos apenas iniciando no capítulo 1, que é o Fundamentos da Teologia. Se você não leu, eu espero que você já esteja lendo ou termine sua leitura da página 1 a 35, até porque agora nós vamos de fato entrar no capítulo 1. Nós começamos toda uma introdução ao curso todo, é claro, me apresentando, falando sobre as regras, que são essas que estão aí. Nós sempre traremos essa lista, nem sempre estaremos a ler essa lista, né? Por causa do tempo que nós temos da aula, das AVAs, que são só 15 minutos. Mas sempre estaremos a relembrar, até como uma imagem que fixe na sua mente. Mas é importante que você esteja a decorar essas 6 regras. Mas vamos agora, de fato, estar a iniciar o capítulo 1. A abordagem é sobre teologia como uma ciência. Então, esse capítulo 1, ele então faz, na verdade, a abordagem de teologia como ciência. Esse é o principal. O termo teologia, tal qual conhecemos na língua portuguesa, não se encontra nas escrituras sagradas, ou seja, a Bíblia. Então você não vai achar o termo teologia. Não existe na Bíblia. Isso é um termo criado por nós, Igreja de Jesus Cristo, né? Foi o nome que nós demos a esta matéria, que acabou se tornando uma das matérias da academia do mundo. Se você for ver a história da academia, você vai ver que a construção da academia do mundo iniciou dentro da igreja. Mas esse não é o nosso assunto, né? Não é a história da igreja. Agora, esse termo procede originalmente de 2 substantivos gregos, que é theos e logia, que seria o estudo de Deus. É claro, nós já falamos o que é estudo de Deus em disciplina anterior. Nós não estudamos a Deus, nós estudamos a revelação de Deus, porque Deus não pode ser estudado, ele é infinito. Ele nem é percebido fisicamente, ele é percebido espiritualmente, ele é percebido pela sua manifestação, pela sua revelação. Apesar de não existir o termo criado pela igreja, temos na Bíblia uma menção correlata ao que é os detentores da preservação da palavra de Deus, que seria essa que está até em grego aí, né? Está vendo a letra grega e a transliteração, que seria ta, logia, thu, theou, né? Oráculos de Deus, que até seria teologia, Romanos 3:2, assim uma tradução quase que literal, né? A teologia, ou os oráculos de Deus, como foi traduzido. Então nós poderíamos até dizer, então tá aí a teologia na Bíblia. Poderia ser. Mas é claro, é só a palavra, né? Alguém até poderia ter utilizado ela, nós não sabemos exatamente. Mas o fato é que o significado tem que estar dentro do contexto. Então nós não podemos dizer, tá aqui, Deus criou teologia, aqui, tá aqui na Bíblia. Não. Isso aí já é uma suposição e é forçar um texto, né? Aqui tem que se ver o significado de oráculos de Deus dentro do contexto, ok? Então, nós é que demos uma conceituação para esse termo, teologia. Muita em toda a maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas, conforme o contexto dos judeus, Romanos 3:2. Então, os oráculos de Deus, ou seja, a palavra de Deus, nós estamos falando especificamente do Velho Testamento, foi confiada aos judeus. A tradução de João Ferreira de Almeida. Muita, em todo sentido, primeiramente porque lhe foram confiados os oráculos de Deus. Então Deus confiou aos judeus. Aí é ver o contexto, para entender
o texto. Dois textos traduzidos de forma diferente. Um, confiados os oráculos de Deus, o outro, confiados as palavras de Deus. Os dois estão certos, né? Depende da percepção do tradutor. Mas o original diz Tha Logia Theu. Parece que a tradução clara é as palavras de Deus. Poderia até ser o estudo de Deus. Porque o termo oráculo foi incluído aqui numa tradução? Por causa do contexto da época do tradutor. E ele considerou que essa palavra seria a melhor palavra para poder explicar, né, para poder interpretar aquilo que foi as palavras gregas. Nós entramos aqui na questão, então, da tradução, que considera a tradução literal, seria a tradução considerando o contexto, né? Mas há outras formas de tradução, nós vamos ainda falar, mas a literal é as palavras de Deus. Essa seria uma tradução literal. Mas, no tempo da escrita do texto, havia uma realidade da palavra, logion, originária do substantivo logos. No grego clássico, esse termo era usado para enunciados divinos, ou oráculos, supostamente falados pelos deuses através de seus mensageiros inspirados. Esse é certamente o sentido em que Paulo, no seu contexto, está usando aqui para representar as declarações inspiradas do verdadeiro Deus. Então aí entra a interpretação até mesmo do tradutor, né? Ele está vendo o contexto da palavra para poder então buscar o que significava essa palavra naquela época e que provavelmente o autor tenha querido falar. É lógico, aqui é uma forma de traduzir que é considerada. Veja, é traduzido de várias maneiras, como os oráculos de Deus, como nessas traduções que estão aí em siglas, né? As palavras de Deus, ou mensagens de Deus, que é uma outra tradução de Phillips. Então, pode ser traduzido de forma diferente, porque tem que se considerar o vernáculo, né? A linguística, tem que se considerar o contexto. E aí é tradução. Agora, a tradução ainda é humana. Apesar de que nós temos que acreditar que em toda tradução, de alguma maneira, o Espírito Santo é responsável de estar a interferir para impedir, às vezes, um erro. É verdade que há erros, como a tradução do Novo Mundo, que os testemunhos de Jeová fizeram do Novo Testamento. Mas nós, que somos evangélicos, porque os testemunhos de Jeová não são cristãos, né? Eles têm até uma percepção de Cristo, mas não pensam exatamente como a Bíblia fala ou como a igreja considera, a igreja cristã. Eles fizeram uma tradução, mas nós sabemos que essa tradução é errada, está fora, está manipulando os textos de acordo com a doutrina deles. E esse é um perigo. Por isso você tem que sempre ver a origem da tradução. É certo que nós teremos que interpretar considerando as traduções. Para isso, teremos que ter conhecimento das línguas originais. Então, quanto mais conhecimento você tiver das línguas originais, você pode buscar nas línguas originais para verificar se mesmo a tradução quis dizer alguma coisa, ou se pode ser ampliado a compreensão da tradução. Leia o livro-texto na introdução e verá que o assunto inicial foi discutido na disciplina Introdução à Bíblia, que vocês já tiveram. Portanto, não abordaremos aqui, mas sua leitura, ou a leitura do livro-texto, irá ajudar na fixação do que estamos a falar aqui nesta aba. O tema é a divisão da teologia com as suas áreas. Nós não vamos abordar porque já abordamos a introdução à Bíblia. É só você relembrar. Lembre que em cada aula, ao terminar antes da próxima, deve ler as páginas referentes à aula e fazer, inclusive, os exercícios do livro-texto, porque lá tem exercícios. Aproveite, faça. Isso vai ajudar
na compreensão e no desenvolvimento da compreensão do que você está a ler e a ouvir nessas abas. Anote aí, página 1 a 35. Nós estamos repetindo, já falamos mais de uma vez, mas espero que você já tenha lido. Para esse modelo que você está a seguir comigo, professor Marco Faleiro, ou qualquer professor que venha a aderir a esta AVA ou a esta metodologia colocada por mim, você terá que estar a ler essas páginas. O autor coloca no livro leituras de aprofundamento. Se quiser, faz, mas não é obrigatório. Mas lá tem leituras oferecidas pelo aquele que é Esdra, né? Bento, que é o autor do livro, que é o nosso livro-texto. Não se esquecendo que você também tem o fascículo de regras, que você deve decorar, ok? Então veja aquele fascículo de regras, ele fala até algumas coisas que no livro texto não fala, né? E você poderá então estar a estudar, estar a analisar, né, para que Deus possa desenvolver esse conhecimento na sua vida. Afinal de contas, nós estamos a aprender um conhecimento, a ter um conhecimento para poder ler a Bíblia. E a leitura da Bíblia deve ser individual e diária. Se você não lê a Bíblia todos os dias, eu recomendo que você leia a Bíblia todos os dias. Você tem que ter um relacionamento com Deus pessoal. Eu estou fazendo um curso de teologia, eu já estou tendo relacionamento com Deus. Não. Você pode fazer esse curso e não ter relacionamento com Deus. Você precisa de ter um relacionamento você e Deus. Inclusive, você precisa de ter certeza do seu novo nascimento. Se você é salvo. E se você não tem, você tem que procurar o seu pastor na sua igreja e pedir a ele ajuda, para ele orar por você, para ele explicar, né, o que de fato é o novo nascimento. Nós sabemos que alguns alunos, às vezes, de teologia que entram na academia chegam mesmo a não ser cristãos. Porque alguém que estuda teologia, estudar teologia não te faz cristão. O que te faz cristão é uma decisão pessoal. Você e Deus. Amém? Então nós estamos a terminar esta AVA. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, no curso de bacharel em Teologia, e você está a fazer a disciplina Hermenêutica Básica. Deus abençoe a sua vida, que você não desista, que você continue em frente, né? Eu sei que é um assunto mais técnico, né? Não é tão devocional, apesar de que quem estiver com o coração aberto, o Espírito Santo pode falar muita coisa, porque como nós falamos, nós não faremos nada na Logos sem a dependência total do Espírito Santo e sem que ele seja bem-vindo e ele seja considerado como parte integrante de todas as nossas disciplinas. Amém? Então que Deus abençoe você. Agora a próxima AVA, vamos continuar, nós vamos seguir em frente, vamos estar a terminar, né, também esse capítulo e entrar nos outros capítulos, nas outras aulas duplas. Amém? Então Deus te abençoe e como eu tenho o costume de dizer, seja feliz, mas faça alguém feliz. Em nome de Jesus, nós te abençoamos. E eu aproveito e oro por sua vida. Ó Deus Pai, que esses alunos, ao estudar hermenêutica, sejam cheios do Espírito Santo de Deus, pois sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos nada. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.